Bom dia, bem-vindos a mais um culto online da Igreja Evangélica de Algés. Hoje é um culto online, mas para os que estão em casa, mas para nós que estamos aqui, é um culto em que podemos sentir a presença uns dos outros e é sempre muito diferente. Portanto, podemos dizer que somos privilegiados duas vezes por podermos estar a servir a Deus nesta manhã, embora com algum esforço e dedicação, mas temos esse privilégio. E também somos privilegiados por podermos estar aqui em comunhão uns com os outros, presencialmente e fisicamente. E hoje que se completa uma semana depois do domingo de Páscoa, em que podemos recordar e refletir sobre aquilo que significa a ressurreição de Jesus para nós como cristãos, pensei em recordar-vos também o que se passou a seguir, porque por vezes olhamos para a Páscoa como algo que foi e é realmente o culminar de todo o plano de Deus, de todo o plano que Deus tinha traçado para a salvação da humanidade e que se concretiza em Jesus, que se concretiza quando o Cordeiro que tira o pecado do mundo é sacrificado em nosso benefício. Já não é o Cordeiro que era usado como simbolismo, mas o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas a história não acabou aqui. A história começa aqui. Começa uma nova fase. Começa uma nova fase para a relação entre Deus e os homens. E eu gostava de ler aqui um texto em Atos 2, de 1 a 22, e convidava todos nas vossas casas a irem buscar a Bíblia, ou o telemóvel, ou onde tenham, para poderem acompanhar a leitura. E este texto surge logo a seguir àqueles acontecimentos da ressurreição e a outros que se seguiram, em que Jesus apareceu aos discípulos, em que se revelou novamente, já ressurreto, e em que ele ascendeu aos céus e os discípulos assistiram a isso. Aconteceu também que escolheram um novo apóstolo para completar o grupo dos 12 e é neste contexto que acontecem estas coisas que vamos agora ler então em Atos 2, de 1 a 22. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Se não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Pamfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. E isto foi o que aconteceu de tão especial a seguir à ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus não foi um final, um ponto final, foi um início, foi uma vírgula, foi o início de uma nova fase. Uma fase em que começou a Igreja. E hoje nós, no nosso estudo bíblico, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a Igreja primitiva. E aquilo que vemos é que essa Igreja foi construída não exatamente por pessoas normais, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, mas não por pessoas que ficaram convencidas com uma mensagem. Apenas isso. Foi por pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Foi por pessoas que passaram a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E isso é que fez da Igreja algo especial. Uma Igreja que tinha Deus presente. Então hoje que cada um entenda bem isto. Só a ação do Espírito Santo de Deus em nós pode fazer de nós as pessoas que Deus quer usar, as pessoas que agradam a Deus e as pessoas que têm a felicidade e o preenchimento completo. E só essas pessoas que têm esse Espírito Santo de Deus é que podem fazer a Igreja que Deus quer usar para se representar o seu reino na Terra. Então ficamos com este princípio que o que Jesus fez na cruz é o princípio de uma nova vida com Deus e é o princípio de uma nova fase de relação entre Deus e os homens, em que Deus habita pelo seu Espírito Santo. Não em lugares como este ou outros, mas na vida de todos aqueles que o aceitaram. Vamos dirigir-nos a Deus antes do nosso tempo de louvor. Senhor, queremos agradecer-te por esta dádiva especial do Teu Filho Jesus, a salvação, mas por este caminho longo, mas acompanhado por Ti, de transformação das nossas vidas. Obrigado porque Tu queres ter uma relação tão íntima connosco, que habitas pelo Teu Espírito em nós, que nós possamos entender o que isso significa e que possamos deixar que Tu ajas através do Teu Espírito na nossa vida, que nos transformes, que nos uses e que tenhas o lugar principal de condução na nossa vida. Que possas falar com cada um de nós e entender qual é o trabalho, o que é que nos falta ainda para que isso seja pleno, para que a ação do Teu Espírito em nós seja plena e para que através disso nós possamos representar-te como Teus filhos e como Igreja reunida, como Igreja comunidade, como uma Igreja que serve, como uma Igreja que cuida dos que estão à sua volta e que cuida uns dos outros. Prepara os nossos corações para o que vamos ouvir hoje também e aceita o nosso louvor e adoração como algo sincero e genuíno. Em nome de Jesus. Amém.
eu descansarei. Minha alma está apegada a ti. Me tens sustentado, onde estar, me tens sustentado. Eu gostava de ler para os irmãos alguns versículos do Salmo 89, que diz assim: Hei de cantar para sempre o amor do Senhor, hei de anunciar a sua fidelidade de geração em geração. Proclamarei que o teu amor é eterno e que a tua fidelidade é eterna como o céu. Quem poderá nos céus comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais se lhe pode igualar? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém como tu. És poderoso e a fidelidade está em ti. Feliz o povo que sabe aclamar-te, Senhor, que sabe caminhar na luz da tua presença. Em teu nome se alegra a toda a hora e se entusiasma com a tua generosidade. Na verdade, tu és a nossa força e a nossa glória. O nosso poder aumenta pela tua boa vontade. O nosso protetor é o Senhor. O nosso Rei é o Deus Santo de Israel. Vamos cantar o amor de Deus para sempre, vamos viver alegres na sua verdade e que a cada dia, ao vivermos aquilo que Ele tem para nós, saibamos entregar-lhe cada vez mais os nossos medos, os nossos sonhos e que vamos cantar que o mundo pode não entender o que está a passar, mas quando Ele vir a luz vão dançar também. E então que esta nossa dança possa ser tão alegre ao ponto de contagiar quem nos rodeia.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Pai eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Pai eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Pai eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos a Ti. Contemplamos Tua face.
Sim, Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por este domingo, ó Deus, esta oportunidade que Tu nos dás, ó Deus, de estarmos aqui e de cada um em sua casa também estar nos assistir, ó Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um, pela saúde que Tu nos tens dado, ó Deus, e nos protegido, ó Deus. Eu te agradeço por tudo, por esse amor que nós não merecemos, ó Deus, mas Tu nos dás mesmo assim. Eu quero que o Senhor abençoe esse dia, ó Deus, a pregação que queremos ter e o resto desse domingo. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Já me estão a ver ou não? Sim? Então, vamos ter, como habitualmente, a mensagem trazida pelo irmão Matt Watson. Ele não está aqui fisicamente connosco, mas está em direto a partir do local, que eu não vou arriscar onde é que ele está, mas acho que é em casa, e vai trazer-nos a mensagem como habitualmente. Então, deixo a palavra com ele. Bom dia, igreja. Espero que estejam todos bem e vamos continuar hoje com a nossa série com base no livro O Discípulo Radical. Foi muito bom fazermos uma pausa na semana passada para celebrarmos a semana de paixão de Cristo, sua morte, sofrimento e vitória, que é dos elementos mais importantes, pois essa é a base para sermos não só discípulos dele, em termos humanos, mas os filhos de Deus, para termos a garantia da vida eterna e para termos vitória também sobre a nossa luta contra o pecado e os vários assuntos que estamos a tratar no nosso estudo deste livro. Vamos continuar com o tema da simplicidade. Este livro de Stott apresenta várias características de discípulo de Cristo. E são características que, pelo menos no século XX, XXI, tendem a ser negligenciados ou esquecidos por alguns. E já vimos que a primeira característica apresentada é de estar fora do padrão do mundo para estar dentro do padrão de Cristo, que implica, às vezes, resistir estrategicamente à onda, à maré da nossa cultura. Que isto implica ser cada vez mais semelhante a Cristo, seguir os passos do Mestre, imitar Jesus naquilo que diz, nas ações, nas atitudes,
nas diversas áreas da vida. E isto, inevitavelmente, vai nos levar para maturidade, para chegarmos à fase, e estudamos a palavra teleios, que é usado no Novo Testamento, de chegar a uma fase onde não falta nada de crítico, nada do essencial na nossa vida. E é óbvio que vamos continuar a cometer erros, somos seres humanos, mas a maturidade deve ser o alvo de todos. A maturidade implica não só saber cuidar bem de nós mesmos, mas também preocupar com o mundo à nossa volta. E já exploramos, já vimos esta ideia de cuidar da criação, assumir as nossas responsabilidades enquanto os governadores desta terra. E temos visto que, de facto, o impacto do ser humano no planeta não tem sido o mais positivo ao longo dos últimos anos e das últimas décadas. Isto também leva-nos para a característica da simplicidade deliberada, de cultivar um estilo de vida que é mais simples, para poder maximizar o nosso impacto eterno. E no livro, John Stott apresentou esta ideia muito à base do Pacto de Lausanne, que foi uma conferência que procurou reunir cristãos de vários países. O Billy Graham participou, o John Stott do Reino Unido participou, e que também resultou em 2010 do Compromisso de Cabo, que reuniu cristãos de muitos países do mundo, inclusive vários delegados de Portugal, para afirmar muitos dos mesmos valores. E nestes documentos eles afirmaram o seguinte, estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e ficamos chocados pelas injustiças que a provocam. Sociedades afluentes. Aceitamos que é nosso dever desenvolver um estilo de vida simples, de forma a contribuirmos mais generosamente, tanto para ajuda humanitária e outras obras sociais, como para a evangelização. E como nós vimos no domingo antes da Páscoa, Portugal não é das sociedades mais afluentes do mundo, mas por outro lado, nós também não somos das sociedades menos afluentes do mundo. Mas parece que esta característica de generosidade, de deliberadamente viver uma vida mais simples, consumir menos, poupar mais, para poder contribuir mais, é algo que a sociedade portuguesa não tem abraçado, pelo menos não de forma geral. Então isto é mais uma área onde talvez temos que sair fora do padrão da nossa cultura para procurar o exemplo de Cristo, o exemplo também dos seus discípulos da igreja primitiva, ou a igreja do livro de Atos. E vemos que Lausanne, eles enfatizaram 3 áreas, 3 tipos de resposta à pobreza, pois a pobreza é um fenómeno multifacetado e a resposta da igreja também tem que ser multifacetada. E eles enfatizaram 3 aspectos: o Evangelho, ajuda humanitária e justiça. E cada um destes aspectos vai tratar de uma faceta, uma área de pobreza. E o Evangelho, é claro, toda a humanidade necessita do Evangelho, porque todos nós possuímos pobreza espiritual. Não importa quanto temos economicamente, em termos materiais, todos nós temos pobreza espiritual. Todos nós necessitamos de Cristo, daquilo que Ele fez em nosso lugar, aquilo que celebramos na semana passada. E quem apoia humanitariamente, quem apoia a justiça, mas não apoia com o Evangelho, esquece da pobreza espiritual, isto não chega, porque só responder às necessidades das pessoas, sem me preocupar também com a eternidade, é uma falta de visão tremenda. Não é este o exemplo que temos no livro de Atos, como vamos ver hoje. Mas, por outro lado, é triste ouvir alguns de países menos desenvolvidos afirmar, às vezes eles nos pregam o Evangelho,
mas é difícil ouvir porque o som que faz o estômago vazio fala mais alto. Ou seja, temos que preocupar com o estado espiritual das pessoas, mas também não podemos esquecer das necessidades físicas, as necessidades críticas que as pessoas têm. E foi isso que vimos quando estudamos o texto de Tiago há 2 domingos. Que Tiago fala da fé, fala do elemento espiritual, mas indica a fé sem as obras, não acompanhada por ação, apenas preocupar com as coisas espirituais e esquecer que somos seres holísticos, temos corpos que necessitamos de comer e de ter educação e um sítio seguro para dormir e outros bens para poder sobreviver. E quem esquece disto em relação ao seu próximo, esta fé é morta. E ele usa o exemplo de quem na igreja tem a capacidade de ajudar e diz ao outro, Deus te abençoe, espero que os problemas se resolvam, mas não faz nada para ajudar a esta pessoa. É alguém que não entendeu bem a mensagem do Evangelho, a mensagem da fé. Então, temos também que responder à pobreza atual, à pobreza crítica e não esquecer também da justiça, porque existem ciclos de pobreza, existem sistemas no mundo que tendem a manter as pessoas, geração após geração, numa situação de fragilidade. E este requer muita sabedoria no investimento, porque podemos talvez tirar as pessoas de um ciclo de pobreza, mas se não tivermos cuidado, eles entram num ciclo de dependência de ajuda externa, que também não é isto que é pretendido. Então é combater a pobreza espiritual, combater as necessidades do momento e com muita sabedoria, com boa gestão, implementar soluções que vão criar ciclos viciosos e que vão dar às pessoas a oportunidade de construir um futuro sustentável. E com estas 3 áreas. E isto depende em parte de nós, cristãos, com alguns recursos, vivermos de modo mais simples. Vimos os conselhos de John Wesley, conselhos de uns séculos atrás. 3 verbos: ganhar, poupar e doar. E cada um, tudo o que puder. Claro, tudo o que puder em termos legítimos. E é muito equilibrado esta visão. Ganhar tem a ver com produtividade. Nós temos que ser elementos produtivos, temos que trabalhar. Isto faz parte da vida. Mas se nós temos a capacidade, por causa de viver no país onde nós vivemos, de ter as capacidades que Deus nos concedeu, de ganhar dinheiro, também devemos poupar. E poupar com o intuito de ser generosos, de apoiar quem necessita desta ajuda e quem mesmo trabalhando não tem a capacidade de ganhar que nós temos. E vamos ver que estas não são apenas palavras bonitas, vimos que são coerentes para com o ensino de Tiago e vamos ver hoje que também é coerente para com o exemplo da Igreja de Jerusalém no livro de Atos. E muitas pessoas gostam de ler o texto de Atos 2, que vamos estudar hoje, e temos que ter algum cuidado, porque muitos gostam de dizer, Atos 2, isto é o que deve ser. Eu gostaria de viver na igreja primitiva. E, de facto, eles fizeram várias coisas muito positivas. Mas esta igreja foi como muitas outras, também enfrentou várias dificuldades e as pessoas esquecem dos conflitos e das dificuldades que os outros capítulos em Atos também destacam que a igreja de Jerusalém enfrentou. Não foi uma igreja perfeita. Igreja perfeita não existe. Mas o que podemos fazer é com esta igreja e com várias outras aprender com os sucessos que eles tiveram. E certamente Atos 2 é uma área onde a Igreja de Jerusalém é um modelo para imitar. Eles fizeram na realidade deles, com a cultura deles, nós devemos fazer com a nossa realidade e com a nossa cultura, mas aprender com os valores, os princípios da fé. E vamos ver que a simplicidade faz parte da vivência
desta igreja. Então, Atos 2, e vamos ler a partir do versículo 42. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. E este no partir do pão é importante ter a noção que no início eles não celebravam a ceia como nós celebramos, com um copo pequeno de vinho e um pedacinho de pão. Eles tinham o hábito de fazer uma refeição comunitária e celebrar a ceia neste contexto. Então foi a ceia, mas também tinha este elemento de partilhar uma refeição. Quem tinha mais capacidades trazia mais comida e quem não tinha comida, na mesma, sentava à mesa, comia em pé de igualdade com os outros e todos em conjunto celebravam a ceia, o sacrifício de Cristo. Então vemos aqui 4 aspectos que ligam a espiritualidade à realidade comunitária da igreja, que a igreja foi uma comunidade sincera. O ensino, a oração, resultou na união genuína, haver amor fraternal entre os membros da igreja e de celebrar o que Cristo fez e ao mesmo tempo partilhar uma refeição uns com os outros. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. E é interessante notar, o versículo anterior foi todos, e neste versículo toda a gente anda impressionada, mas não é toda a gente que faz milagres. E aqui nós notamos, Deus concede papéis diferentes a diferentes pessoas. E Jesus preparou os apóstolos. Havia uma liderança que estava em sintonia com o Espírito e quando estava de acordo com os propósitos do Espírito, Deus mostrava o seu poder. Deus confirmava, muito contra algumas das expectativas da cultura judaica. Temos que lembrar que as autoridades religiosas e políticas judaicas rejeitaram Cristo e também rejeitaram e perseguiram os apóstolos. Então, neste contexto de haver uma liderança do povo que estava a rejeitar o que Deus estava a fazer, Deus fez estes sinais para mostrar, ao contrário daquilo que os líderes humanos estão a dizer, eu estou a trabalhar aqui. E isto é comprovado porque estes apóstolos, estas pessoas humildes que andaram com Cristo, estão a fazer coisas que nenhum ser humano consegue fazer. E temos que lembrar, Deus tem poder para fazer milagres, mas não somos nós que vamos ditar as regras do jogo onde Ele vai fazer. E talvez é por isso que Ele escolheu, nesta época, não quero falar em nome de Deus, mas talvez tenha a ver com isto, o facto que foram os apóstolos que foram o meio das maravilhas que Deus fez. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos de acordo com as necessidades de cada um. E que é que nós começamos a notar esta cultura de simplicidade. Quem não eram todos que tinham propriedades, mas os que tinham mais capacidade económica, financeira, aceitaram de livre vontade baixar de nível de vida, vender a propriedade, abdicar desta segurança para poder ajudar quem não tinha condições, de acordo com as necessidades de cada um. Havia este espírito de sacrifício e de generosidade. Agora vamos ver que, mesmo tendo coisas boas, às vezes os resultados disto trazem problemas que nós não imaginamos. Em Atos 6 vamos ver que a administração destes recursos tornou-se uma área de dificuldade para a igreja. Mas de facto é bom notar e é algo que todos nós devemos imitar. Havia
sinceridade, amor fraternal e espírito de sacrifício no meio desta igreja. E eles abraçaram este espírito de simplicidade em prol do Evangelho. Versículo 46. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra. E isto para não pesar sempre nos mesmos. Mas quem tinha capacidades convidava a igreja à sua casa, providenciava a refeição e no dia seguinte ou semana seguinte, não sabemos precisamente qual era o ritmo que eles tinham, mas da próxima vez estava na casa da outra pessoa, comendo juntos com alegria, e aqui notamos a palavra-chave, simplicidade do coração. Alguns tinham a capacidade económica de dizer: a igreja pode vir jantar em minha casa, eu é que pago o pão e os outros alimentos para todos. E outros não tinham esta capacidade, mas participavam com alegria. Todos procuravam simplicidade, de modo genuíno, criar um sentido de comunidade. Não havia os que têm e os que têm menos, pelo menos do que é descrito por Lucas aqui em Atos capítulo 2. Então eles abraçaram este espírito de simplicidade. Versículo 47. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E é interessante, é a primeira vez que já vimos o que todos na igreja faziam, já vimos o que os apóstolos, ou o que Deus fez através dos apóstolos. E agora notamos, o povo, os não crentes, os cidadãos, os residentes de Jerusalém, a igreja ganhou a simpatia do povo. E, em parte por causa disto, cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Eles notaram: eu moro em Jerusalém a minha vida toda, nunca vi pessoas a viverem comunidade, mesmo sendo a maioria de nós judeus ou quem for, nunca vi o espírito que há neste grupo de pessoas aqui. E vale a pena perguntar se nós conseguimos cultivar este tipo de espírito de simplicidade, de amor fraternal, de partilha, de alegria. Será que iríamos ter um caminho mais facilitado para o evangelismo, que em Portugal é algo bastante difícil? As pessoas têm alguns preconceitos contra a igreja. Será que não vencemos o povo, a simpatia do povo à nossa volta, em parte por causa da falta de simplicidade, a falta de união fraternal no meio das igrejas? Talvez é algo para pensar. Então, nós temos aqui uma descrição atrativa. Notamos várias qualidades positivas que esta igreja em Jerusalém possuía. E é interessante, Tiago, quem estudamos há 2 semanas, foi um dos líderes desta igreja. Então vemos muita sintonia entre aquilo que Tiago escreveu como instruções à igreja e aquilo que a igreja, descrita aqui por Lucas no início de Atos, praticava. Vemos a união e o espírito generoso de parte de todos. Notamos alegria e simplicidade sincera também de parte de todos. Notamos uma liderança que está alinhada em sintonia com o Espírito Santo. E isto resultou na simpatia do povo descrente, a sociedade como um todo, e contribuiu para sucesso na evangelização. Então, é uma lista significativa de qualidades muito positivas. Como eu indiquei no início, isto não indica que foi uma igreja perfeita, porque quem para em Atos 2 talvez fica com a ideia, esta foi uma igreja perfeita. Mas o Novo Testamento é muito equilibrado naquilo que descreve. Lucas
dá uma visão muito realista desta igreja e ele indica, poucos capítulos depois, Atos capítulo 5, existe o episódio de insinceridade e manipulação. O Espírito Santo tem que intervir na igreja de modo radical. Um capítulo depois, existe injustiça dentro da igreja. E a questão do favoritismo entre o judeu e o não judeu começa a surgir. E os apóstolos têm que criar administradores para tratar desta questão, porque senão eles vão ficar sobrecarregados e não vão conseguir dar conta do recado. Em Atos 15 existe uma grande disputa teológica sobre a salvação, sobre como criar uma comunidade que tem judeus e não judeus, quais são as condições que devem ser ou não ser impostas a estes convertidos. Então nós notamos, foi uma igreja que também enfrentou dificuldades. Todas as igrejas vão, mas de facto devemos aprender com as qualidades que nós notamos em Atos 2, e entre elas a simplicidade no que diz respeito ao uso dos recursos. Então, sem idealismo irrealista, devemos afirmar, há muito que podemos aprender com a Igreja de Jerusalém, especialmente no que diz respeito a esta temática, a esta prática de generosidade e de simplicidade alegre. Agora, isto por si só implica nadar contra a nossa cultura, porque vivemos numa cultura que incentiva tudo menos a simplicidade. Vivemos numa cidade onde a corrente da sociedade é consumir. E nós encontramos muitos conceitos. Novo é melhor. Tu tens o telemóvel de 5 anos atrás, este não presta. Precisas de nova moda, nova isto, novo aquilo. O que é novo é o que é o melhor. São os valores da nossa sociedade. Nós estamos rodeados por publicidade, que está sempre a incentivar, compra o que é novo. É o consumismo que é incentivado. Mais e mais e mais. E é interessante quem estuda a economia e os produtos e as mudanças, nota que uma das grandes, em termos económicos é chamado inovação. Acho que em termos de honestidade é algo condenável e chama-se a obsolescência deliberada. E a ideia é, quando nós compramos uma coisa, quem fabrica deliberadamente limita a qualidade, garante que aquilo só vai durar uns X horas ou X anos, e é por isso que eles dão aquela garantia e depois, passado 6 meses, as coisas começam a não funcionar tão bem. Isto não acontece por acaso. É feito deliberadamente. A primeira indústria onde este surgiu foi a indústria de fabricar as lâmpadas de luz. Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, havia um acordo entre os países, ou os produtores em vários países, que nenhum deles ia produzir uma lâmpada que durou mais de 1000 horas. Ou seja, isto é algo que entrou no mundo da economia. Limitar a qualidade, fazer as coisas de modo que ficam gastos, começam a falhar com mais frequência para a pessoa comprar e consumir mais. Esta é a sociedade na qual nós vivemos. A questão é, será que nós vamos alinhar nisto ou vamos nadar contra a corrente? E é só pensar, quando cada um de nós sai da casa, quanto é que no nosso guarda-fato, se nós somamos tudo o que está no guarda-fato, tudo o que o relógio, o telemóvel, a carteira, aquilo que é consumido num dia, num mês, num ano. Se pensamos nestas coisas que muitas vezes nós gastamos sem pensar muito, e saber que há organizações cristãs
que por mais ou menos 30 euros por mês podem ajudar uma criança com escola, com comida, com saúde básica e fazem isto em nome de Cristo. A mensagem do Evangelho não está ausente, faz parte dos cuidados que eles têm de modo holístico para com pessoas. E não é assim tão difícil reduzir um pouco e ser um pouco mais generoso de apoiar organizações e não há falta de boas causas para apoiar. Eu lembro-me, eu fiz uma apresentação à altura de faculdade. E na faculdade, nos Estados Unidos, muitos gostavam de ir para as aulas com o café de Starbucks, que custam uns 3, 4 dólares, e é só fazer as contas, 3, 4 dólares por 4 ou 5 dias de aulas por mês. No final do mês, a maioria dos meus colegas não tinham noção do quanto dinheiro é que eles estavam a gastar apenas a beber café. E acordar 10 minutos mais cedo, preparar o café em casa, levar num recipiente que é reutilizável para não ter que usar aqueles copos de plástico e papel de Starbucks todos os dias. Um só ato, e muitos deles podiam simplificar, reduzir o consumo e, com base nisto, o grupo de estudantes universitários do qual eu fazia parte naquela altura, adotou uma causa. Todos nós reduzimos um pouco para apoiar uma causa. Agora, é pensar, isto foi um grupo de 5 ou 6 estudantes, e se for uma igreja inteira? A simplicidade deliberada, multiplicada pelas famílias e pelos indivíduos de uma igreja, é muito impacto. Se cada um de nós, na roupa, na comida, nas coisas que, não estou a falar do básico da vida, mas naquelas coisas de luxo, aquelas coisas que nós gastamos muitas vezes sem dar conta, conseguimos reduzir para todos juntos aplicar a causas, ao Evangelho, ao apoio das pessoas que necessitam. É de facto um impacto substancial. Então, por amor ao Evangelho, por amor ao próximo, por amor à justiça, vamos tentar seguir este conselho que alinha com a Bíblia, que alinha com os conselhos de Wesley, com os conselhos de Stott: ganhar, poupar, doar, tudo o que puder. Então, o desafio para nós, enquanto indivíduos, enquanto famílias, e aqui eu penso mesmo como exemplo pedagógico, ou seja, como exemplo de ensino, e pais para com os filhos, irmãos mais velhos para com os irmãos mais novos, é dar um exemplo, porque isto vai deixar um impacto na vida da pessoa. Escolher uma causa, juntar a família ou juntar amigos, propor 1 ou 2 pequenas mudanças para consumir menos. Já dei o exemplo, na época de faculdade foi propor que nós deixamos de beber o café de Starbucks para fazer café em casa, e só com isto todos conseguiram reduzir e contribuir para uma causa. 1 ou 2 pequenas mudanças, simplificações económicas em termos do consumo, para consumir menos e contribuir para a causa como resultado de sacrifício de todos, não apenas de um ou outro. E de facto foi um episódio que para mim ficou na memória e que também lembro em algumas alturas dos meus pais. A minha irmã mais nova é adotada, e adotada da China, onde muitas das crianças que são abandonadas, pelo menos na época em que nós adotámos a ela, iriam morrer. E tinham muitos custos económicos associados a isto. E os meus pais, nós reunimos em família e sabíamos, se nós vamos avançar
com este processo de adoção, vai implicar sacrifício para todos. Não vamos poder fazer férias da escala grande durante alguns anos para ter que poder fazer este investimento na causa. E é algo que ficou comigo. Eu fico muito contente que foi uma decisão que a minha família tomou e tomamos em conjunto, não foi imposição dos meus pais. E assim, nós, indivíduos, famílias, amigos, será que nós podemos fazer o mesmo? Simplificar a vida para impactar em prol do Evangelho, do apoio ao próximo e apoio à justiça. Um desafio para orarmos e para levarmos o exemplo de Cristo conosco, enquanto discípulos radicais. Um abraço para cada um. Então, foi a mensagem, a reflexão trazida pelo Matt. É realmente relevante e importante que as coisas em que acreditamos, a nossa fé, tenha aplicação prática em coisas muito concretas da nossa vida, em escolhas que fazemos, também na área financeira, e a simplicidade com que nos apresentamos também perante a sociedade e a forma como também somos relevantes, ajudando aqueles que precisam. O nosso culto está a chegar ao fim. Vamos ter ainda a oportunidade de cantar mais uma música de louvor e adoração a Deus. E não temos, em termos de anúncios dos aniversariantes, não temos aniversariantes esta semana, pelo meu registro. Já sei que há sempre alguém que falha na nossa lista. Espero que desta vez não seja o caso. E quero apenas lembrar que continuamos com as mesmas atividades. Neste momento, durante a semana, temos a reunião de oração por telefone. Não sei como estamos esta semana com a reunião de adolescentes. É hoje, ok? Hoje vamos ter novamente a oportunidade de reunião através do Zoom com o grupo de adolescentes e creio que continua a existir também, à sexta-feira, o encontro do CCJ. Okay? Está aqui uma confirmação condicional, mas sim, contem com isso. Ok, então desejo a todos uma boa semana. Recordo também que os que tenham o desejo de contribuir podem fazê-lo através dos números que já conhecem. Hoje não os vamos passar, hoje estamos aqui também, é um recomeço. Temos muitas coisas para testar e para experimentar e nem sempre conseguimos lembrar-nos de tudo. Portanto, tecnicamente, vamos melhorando e é esse esforço que fazemos para continuar a estar aqui convosco também que estão em casa. Então, uma boa semana para todos e que Deus vos abençoe.